Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu tenho aprendido que o conhecimento liberta o homem, né? E é com essa frase na cabeça que eu tenho gravado os vídeos que eu tenho gravado aí, que eu acho que a gente acaba ficando muito refém de pessoas da área de biologia, médicos, nutricionistas, etc. Há muita gente boa, mas infelizmente muita gente que sofre uma lavagem cerebral e é vítima também do sistema, muitos profissionais médicos e nutricionistas. Bom, o vídeo hoje é para falar dos mitos do sal, mas eu não vou entrar em aspectos de importância do sal, né? Não vou falar aqui do... Vou gravar um outro vídeo especificamente para falar sobre isso. Hoje eu vou falar só sobre alguns estudos, tomando como base material muito farto, eu tomei como base duas coisas aqui, vou colocar o link de tudo aqui embaixo depois, qualquer contestação, qualquer coisa, estão os estudos aqui, tá? E eu vou falar com base em uma palestra do meu ídolo, nefrologista canadense Jason Fung, que eu adoro acompanhar ele, né? Eu traduzi o vídeo dele separando as partes que eu achei mais interessantes, as citações dele, tá? Como eu disse, sou baseado em estudos. E o livro The Salt Fix, que a gente poderia traduzir como uma cura pelo sal, esse fix aí é no sentido de conserto, né? Que o sal pode proporcionar, de Nicola Antônio, também que é um médico muito bom, muito competente, e ele apresenta vários estudos, né? Falando sobre o mito do sal, tá? Então vou lá, eu fiz umas anotações aqui vou seguir na sequência. Bom, no começo da palestra aqui do Jason Fung, ele apresenta uma revisão sistemática. Que é revisão sistemática? Eu já expliquei que é uma compilação de vários estudos, tá? Feitos para evitar um viés, uma posição, às vezes um cientista, ele quer chegar no resultado, a pessoa tem mania de às vezes ficar assim, né? Com a visão assim. O cientista, ele cria um viés, ele cria para enxergar só aquele resultado que ele quer ver. Então, uma forma de evitar isso aí, como forma de evitar, eles fazem uma coisa que chama revisão sistemática. Você pega vários estudos, coloca tudo dentro do mesmo pacote e faz um comparativo, né? E tira um resultado. Então, assim, o Jason Fung começa falando de uma revisão sistemática, né? Feita com estudos entre 1973 e 2009. Conclusão é que nesses estudos eles acharam um diferencial, realmente uma maior ingestão de sal, ela aumenta levemente a pressão cardíaca, de 5 milímetros na escala de mercúrio. O que é 5 milímetros, pessoal? Vou dar um exemplo. O que seria 5 milímetros aí? Uma pessoa que tem uma pressão, digamos, de 15,5, 15,5 por 10, tá? E eles acharam, para dar um exemplo, eles acharam que a pressão sistólica é a mais alta, quando o coração está contraído, que seria essa de 155, 15,5, né? Então, levando em consideração esse achado dos estudos, a pressão da pessoa ingerindo muito sal ia ser 15,5. Se ela ingerisse pouco sal, ia ser 15. Ou seja, 15,5 por 10 para 15 por 10. Diferença, assim, mínima, tá? E, na verdade, eu falei 5 milímetros, mas é 5,4, mas eu arredondei para 5, tá? Isso é em pessoas hipertensas. Pessoas que não têm hipertensão, esse aumento na escala de mercúrio é 2,4 milímetros. Ou seja, uma pressão de 15,2, né? Para quem ingere muito sal, para quem não ingere 15 por 10, por exemplo, tá? Isso aumentaria a pressão sistólica, que é esse número maior. Em compensação, né, Jason Fung fala aí que esse estudo aí, essa revisão sistemática, fala que aumenta hormônios como a renina, aldosterona e noradrenalina, né? E o estudo acaba falando, né, trazendo uma ideia assim, apenas falando para que a gente vai comer menos sal, vai reduzir a pressão. Só que o estudo não aborda a questão de doenças cardíacas, tá? Não aborda a questão de doenças cardíacas. Então, assim, primeira dúvida, para que eu vou reduzir a pressão arterial? Beleza, reduzir, tranquilo. E aí, as doenças cardíacas? Vamos seguindo aqui. Mais ou menos aos 10 minutos do vídeo aí, que eu vou postar aqui abaixo, aqui, o link, tá? Tá no YouTube. O New England Journal of Medicine, que é uma das publicações mais famosas do mundo médico, né? Ele traz um artigo falando que a ingestão de pouco sal, em que pese a leve redução da pressão arterial, aumenta a liberação de
renina, aldosterona, e dessa forma pode ser prejudicial para a saúde. Ele traz essa ideia, tá? Dos 11 minutos aos 14 minutos, o Jason Fung fala do InterSalt Study, que foi um estudo publicado em 1988, né? E é um dos estudos mais usados pelos médicos para justificar o porquê da baixa ingestão de sal, tá? Por que você deve ingerir menos sal. Eles pegaram 52 grupos de pessoas ao redor do mundo, sendo que, desses 52, 4 grupos eram de sociedades primitivas, né? Os Yanomamis no Brasil, os Xingus, o grupo Xingu no Brasil, né, os índios, populações rurais do Quênia e de Papua Nova Guiné, tá? Esses 4 grupos, tá? Em média, os outros 48 grupos, sem ser esses 4 grupos que eu citei, ingeria mais ou menos 75 vezes mais sal do que esses 4 grupos, tá? Realmente, eles acharam que a pressão arterial, né? Acharam a pressão arterial mais alta no grupo de 48, que vivia em grandes centros urbanos e realmente ingeria mais sal. Só que esse é um verdadeiro exemplo, né? Aqui já é uma observação minha do que é misturar alho com bugalho, né? Você vai pegar uma sociedade primitiva, indígenas, como os Yanomami, que vivem na Amazônia, e vai comparar com uma população lá de Nova York, por exemplo, um grupo lá de Nova York, né? E aí você não está levando em consideração que o pessoal lá, às vezes, come mais açúcar, pega metrô, pega engarrafamento no trânsito, poluição, alimento industrializado e outros, né? Que é uma... E o porquê até que eu gosto do Jason Fung, ele dá um exemplo, assim, genial, engraçado, assim, ele é muito bem-humorado. E o exemplo que ele deu aqui foi, assim, marcante. Ele fala que é a mesma coisa se você pegar 48 indivíduos com um QI de 150 e comparar com 4 chimpanzés com QI de 2 e tomar como um referencial, né, a banana. E falar assim, meu Deus, esse grupo de 4 aqui, né, os chimpanzés, come muito mais banana do que os 48. Então, a banana deve ser a razão pela qual o QI do chimpanzé é mais baixo. Pessoal, é lógico que não, né? É lógico que não. É impossível você falar que a banana, né? Porque o chimpanzé, como é banana, ele tem um QI menor do que 48 pessoas geniais, com QI acima da média, né? É mais ou menos a mesma coisa, InterSalt Study, que é usado por muitos médicos para falar o porquê de você ingerir menos sal. E muitos profissionais de saúde repetem isso aí sem saber, porque todo mundo fala. Uma verdade, quando ela é repetida inúmeras vezes, ela vira uma verdade. Agora, o Jason Fung ele ainda fala, bem interessante aqui, ó, o InterSalt Study concluiu que a expectativa de vida de quem ingeriu mais sal aumentou, ou seja, quem ingeriu mais sal, né, tirando aqueles 4 grupos, tá, primitivos, quem ingeriu mais sal tem uma expectativa maior. Aos 16 minutos aqui, mais ou menos, tá, ele cita países como Noruega, Suécia, Dinamarca e Japão, em que o pessoal ingere muito mais sal que a média, tá? Isso ele demonstra por gráficos. E tem uma alta expectativa de vida. E ele ainda fala, pô, não é porque os japoneses usam muito molho de soja ou os escandinavos consomem muito peixe salgado, conservado em sal, que eles saem por aí morrendo do coração, né? Não tem uma lógica um negócio desse. Aos 17 minutos ele fala aqui de uma publicação da revista The Lancet, feita em 1988, tomando por base apenas a população dos Estados Unidos e demonstrando que quanto maior o consumo de sal, maior a expectativa de vida, tá? Aos 19 e 20 minutos ele cita 2 estudos, né? Um demonstrando relação inversa entre doença cardíaca e injeção de sódio, relação inversa, tá? Quanto maior a ingestão de sal, menos doença cardíaca, tá? O outro estudo falando aqui, baixa ingestão de sal está associada a um maior risco de infarto do miocárdio em homens hipertensos submetidos a tratamento. Maior risco do miocárdio em homens hipertensos, tá? Baixa ingestão de sal. Vou colocar o link aqui também. Eu tô falando, tudo aqui vai ter link, tá bom? Para ninguém ter dúvidas. Gente, aos 22 minutos, tá? Ele fala aqui que ele cita um outro estudo demonstrando que a baixa ingestão de sal provoca aumento da renina, aldosterona e noradrenalina, tá? Pessoal, o vídeo dele continua com alguns outros estudos, mas eu já me dou por satisfeito por esse, tá? Agora eu vou falar do livro The Salt Fix, tá? Uns dados que eu achei bastante interessantes, eu vou ler aqui.
né, que é, como eu falei no começo do vídeo, a cura, o conserto pelo sal do Dr. Di Nicola Antônio, tá? Ele cita aqui algumas populações, né, a ingestão de sódio e hipertensão, etc. Aí ele cita aqui, ele começa citando The Cuna Indians, população indígena do Panamá, que consome em média 3.450 mg de sódio por dia, que é a mesma quantidade que a população americana consome por dia. Lá nos Estados Unidos há muitas mortes de doenças cardíacas, tá? Apenas 2% dos cunas apresenta hipertensão arterial. E a hipertensão arterial não aumenta com a idade, tá? Interessante. Pessoal, a ilha de Java, na Indonésia, e a Tailândia, o pessoal consome em média 3.600 mg de sódio, portanto mais do que os Estados Unidos. Estados Unidos é 3.450. A pressão arterial média da população nesses dois lugares é 12/7. Um outro dado interessante aqui. Os habitantes de Koh Tang, no Nepal, consomem 4.600 mg de sódio por dia, 1.150 mg a mais que nos Estados Unidos. Vamos lá, não há caso de hipertensão arterial em homens e a pressão arterial não sobe com a idade. Em mulheres, a hipertensão é muito rara, apenas 1,4%, tá? Em Koh Tang, no Nepal. Quando eu falo que não há caso, certamente há, mas assim, é tão insignificante que eles falam que não há. Já na cidade de Bhadrakali, no Nepal, tá? 11% dos homens e 4,9% das mulheres são hipertensos. E por que será? No livro The Salt Fix, ele fala de uma diferença que pode levar a gente a desconfiar o porquê, tá? Em Koh Tang, consome-se menos de 1 grama de açúcar por dia. E em Bhadrakali, a média é de 25 gramas de açúcar por dia, o homem consome, né? E 16 gramas para as mulheres. Isso diz alguma coisa para vocês? Você que está aí me vendo, diz alguma coisa? Por fim, pessoal, ele traz um outro dado aqui. No norte da Índia, o consumo de sódio é de 5.600 mg, ou seja, 62% mais sal do que se consome nos Estados Unidos, e a pressão arterial média lá é 13/8. E agora uma citação minha, né, observação minha aqui estudando, antigamente conservava-se peixe, vários alimentos com muito sal, e não há relato de ter pessoas saindo morrendo, caindo por aí, tá? Ou seja, será que essa leve aumento de pressão alta, aí, que pode ser 5 mililitros na escala de mercúrio, né, que eu citei no começo, justifica você evitar de ingerir sal? Qual que é o objetivo? É reduzir a pressão ou diminuir a doença arterial, doenças cardíacas? Bom, isso aí fica como um aperitivo esse vídeo. Vou gravar outro vídeo falando dos vários benefícios do sal e por que temos que ingerir mais sal e também o que é um sal de qualidade, tá? Que não é esse sal refinado que vocês acham que é de qualidade. O sal é um composto com milhares de minerais essencial à saúde humana. Beleza, galera? Valeu!